Olá, eu sou Nair. Hoje nós vamos falar sobre a mediunidade. De um livro muito lindo que eu estou lendo, o livro chama-se Até o Fim dos Tempos, pelo espírito de Amélia Rodrigues e o médium é o Divaldo Franco. Esse capítulo que ela tratou para nós com esse nome, ela tirou de Mateus, no capítulo 16, do versículo 16 a 23. Então é assim: Jesus pergunta aos discípulos: quem é o filho do homem? Aí uns discípulos dizem que é Elias, que é Moisés, cada um fala uma coisa, mas Pedro diz assim: tu és o filho de Deus vivo. Aí Jesus fala para ele: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que estás nos céus. Aí nós vemos o quê? Que Jesus diz para Pedro que ele foi médium, porque não foi uma coisa que ele pensou, ele imaginou. A mensagem veio e ele falou. Não teve origem na sua sabedoria. Aí Jesus ainda continua dizendo, ele diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí no caso, Jesus não dá a responsabilidade da revelação na mão de Pedro, porque ele diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra. Que pedra é essa? É a mensagem que o Pedro trouxe, que Jesus era o Filho de Deus vivo. Então, sobre essa verdade que ele acabara de falar, Jesus iria ter a sua missão aqui na Terra. Aí passou um tempo, Jesus começa a falar do que iria acontecer com o Filho do Homem, que ele ia sofrer, que ele ia passar por a sua tragédia, né? Então Jesus enunciava a tragédia que iria acontecer. Aí Pedro começou a pensar em tudo que iam fazer com Jesus e fala: Deus te livre do mal, Senhor. Isso não há de acontecer. Aí Jesus olha para ele e diz: afasta-te, Satanás. Tu és para mim um estorvo, porque os teus pensamentos não são de Deus, mas os dos homens. Então vejam que aqui Pedro foi médium também, mas não enviado de Deus, porque Jesus o classifica que o que ele disse veio de Satanás. Aí o que acontece com Pedro? Pedro se assustou. Ele teve aquela sensação de medo antes de falar essas palavras, mas ele não entendia por que Jesus o tratou desse jeito. E ele sempre sentiu um amor muito grande pelo mestre. Aí à noite ele foi conversar com o mestre e pergunta: Senhor, sou um estorvo na sua vida? Ele ficou com aquela coisa marcada, porque ele não conseguia entender como uma hora ele era um enviado de Deus e de repente ele é o de Satanás. Aí Jesus começa a explicar para ele, diz bem assim: aqui nós notamos o carinho e a simplicidade com que Jesus esclarece. Simão, o homem na terra é um canal por onde vertem a inspiração e o pensamento da imortalidade. Então, olha o que ele diz: que nós aqui na Terra somos um canal, que seja por inspiração ou pelos pensamentos, nós sempre vamos receber o pensamento dos imortais, da imortalidade. Sempre em contato com os transuentes no Vale das Sombras. Então Jesus diz aqui que o mundo espiritual está sempre em contato conosco, a fim de que possam desfrutar de claridades espirituais e terem renovadas as suas forças. Então, sempre com o intuito de nos ajudar, nos amparar, que nós dizemos anjo de guarda, Espírito Santo, um anjinho,
ou um santo de nossa devoção que nós pedimos ajuda. Nem sempre, porém, a onda que envolve o ser é de procedência superior. Olha, ele falou onda. Então, aqui ele falou de uma coisa assim muito importante para nós entendermos a comunicação do mundo espiritual conosco. Quando nós queremos assistir um rádio, ouvir o rádio, não assistir, ouvir o rádio. Digamos que nós queremos uma música clássica, então a gente sintoniza. Uma música de reggae, sintoniza. E assim é o nosso pensamento. Conforme nós pensamos, as nossas ondas vibracionais, nós sintonizamos com os pensamentos dos nossos irmãos desencarnados. Então, por isso que ele fala, nem sempre, porém, a onda que envolve o ser é de procedência superior. Porque nós conectamos numa onda que não era pura, com pensamentos nossos que também não foram puros. Aí ele continua explicando. Quando me identificaste como o Messias, meu Pai comandava o teu pensamento e foste instrumento de vida. Por isso te disse que não havia sido a carne nem o sangue, porque não se tratava de um raciocínio, de uma conclusão do teu cérebro. Então aqui ele explica para o Pedro que quem disse aquelas palavras não foi Pedro, ele foi instrumento na mão de Deus. Então foi um espírito superior que usou. A revelação te alcançava a mente em sintonia com a verdade e te tornaste intermediário dela. Então o objetivo dele era falar a verdade para Jesus, quem era o Filho do Homem. E assim ele conseguiu, com o seu pensamento, captar um espírito superior da qual ele foi instrumento. Aí Jesus continua falando. Logo depois, porque o medo te perturbasse a razão, o medo perturbando a razão, o raciocínio, o nosso senso, esquecendo-te de que a nossa é uma jornada para o sacrifício, que o cordeiro segue para o matadouro, a fim de que a sua mensagem se perpetue pelo exemplo, foste instrumento de Satanás, o espírito infeliz, que procura ser estorvo em relação ao ministério de libertação das criaturas. Veja que aqui nós aprendemos na doutrina espírita que existe uma escala evolutiva nossa espiritual. E ele trata aqui Satanás, o espírito infeliz, uma escala evolutiva. Então são o quê? São irmãos nossos que viveram aqui na Terra e que não tiveram responsabilidade com a vida, desencarnaram e continuam sem responsabilidade com a vida. E esses irmãos, o que eles querem? Não querem que as pessoas mudem, querem que elas continuem do mesmo jeito, igual eles. E aí o Pedro, com o medo, ele se aproximou, ele fez com que esse irmão infeliz ou Satanás se aproximasse dele e dissesse: imagina que iam matar Jesus, não pode fazer uma crueldade dessa com ele. Então, ele ia pedir para Deus para que isso não acontecesse. E aí, por isso que Jesus o fala, porque Jesus já tinha o compromisso dele assumido. E o Pedro estava dizendo para ele que ele não precisava morrer para que o amor fosse implantado na terra. Ele continua explicando. Já me viste expulsá-lo de vários enfermos. E não obstante, ele investe infeliz e perturbador, ganhando adeptos no mundo em contínuas tentativas de criar embaraços aos que andam em justiça e equidade. Então vejam que esses irmãos não é um só que estava com Pedro e que ele são vários e que eles não querem mudar e não querem que nós mudemos também. Aí Jesus ainda explica uma outra coisa aqui, Certamente não me enfrenta. Então ele fala que o Satanás ou o espírito inferior não enfrenta Jesus,
certamente não me enfrenta, porque medeia entre nós um abismo de distância vibratória. Então aqui Jesus não diz que ele é intocável, mas que existe um abismo de distância vibratória, de responsabilidade com a vida, de amor ao próximo, de compromisso com as leis do Pai. Porque pensemos, quem é Jesus? Jesus pegou a terra em estado de formação. Ele foi o nosso governador. Ele que organizou tudo, reino mineral, vegetal, animal, as reencarnações. Então veja o nível de responsabilidade que Jesus tem com as leis do Pai. E esse nosso irmão infeliz, ele só não quer que nós amemos, perdoemos. Ele quer que nós nos viciemos no sexo, na comida, nas drogas, que percamos a oportunidade de estar encarnado. Então ele quer a libertinagem. Por isso que ele fala essa distância vibratória entre ele e o espírito infeliz. No entanto, ele fala que o espírito infeliz, no entanto, direciona sua onda mental que é captada pelos que fragilizam e temem a perda das coisas vãs do mundo. Então, toda vez que nós usamos o egoísmo, o orgulho, a escravidão das posses materiais, nós nos servimos de instrumento a esse tipo de irmãos. Aí ele explica ainda para Pedro: não me referia a ti, mas à força satânica que te utilizava, com o objetivo de intimidar-me, de fazer-me desviar daquilo para o que vim, que é o holocausto após as lições incessantes de amor. Então aqui Jesus fala carinhosamente que quando ele diz afasta-te de mim, Satanás, ele não mandou Pedro se afastar dele. Ele estava falando com o Espírito. Ele ainda continua esclarecendo. Por isso é necessário vigiar as nascentes do coração. Jesus não fala vigiar os pensamentos, porque ele está dizendo que o que interessa para Deus ou para os espíritos é o que nós sentimos, é o que nós somos de verdade. Então, se nós sentimos o medo, o pensamento vai para tudo quanto é medo. Se nós sentimos raiva, o pensamento começa a criar atitudes de raiva. Então ele diz: por isso é necessário vigiar as nascentes do coração, onde procedem os bons como os maus pensamentos, a fim de manter-te em sintonia com o Pai, e não com o espírito do mal. Você vê que Jesus aqui nos dá a saída para que nós não entremos em obsessões ou coisas parecidas. Aí nós vemos o quê? Que estava sancionado a mediunidade e o seu exercício foi claro para nós. E o Pedro foi o exemplo da sintonia psíquica com o mundo espiritual superior, que o inspirava na revelação, mas também com a entidade perversa que se comprazia no mal. Bom, passado esse assunto, após 6 dias, Jesus levou Pedro, Tiago e João ao Monte Tabor e se transfigurou diante de Moisés e Elias, conversando e mostrando a sua autoridade espiritual. Então nós vemos aqui que Jesus, ele conversava com quem já partiu dessa vida. E Moisés, que conversava com Jesus, ele foi o grande legislador. Ele foi um grande legislador e foi também o mensageiro de Deus. Porque quando ele recebeu o convite, que era para tirar o povo do Egito e levar para a terra sagrada lá, então, quando ele fez isso, ele também estava obedecendo uma ordem de Deus. Quando ele passou para nós os 10 mandamentos. E sobre a vinda de Jesus, quantos profetas falaram, sendo instrumento na mão dos espíritos superiores,
que falavam do seu nascimento. Ele foi cercado de mensagens de seres angélicos que falaram. O próprio João Batista, que a mãe dele já não tinha mais idade, aí o Espírito chegou e falou para o pai de João Batista: ela vai ter um nenê, só que você não pode falar. Mas ele não conseguia segurar a boca, aí ele ficou mudo. Enquanto João Batista estava sendo gerado, ele não conseguia falar. Só depois que João Batista nasceu é que ele falou, porque ele não podia falar. Então a mediunidade, ela é como se fosse um arco-íris, uma ponte simbólica que nos liga a Deus ou a terra aos céus, ou então o mundo material ao mundo espiritual. Então quem é médium, quem tem uma sensibilidade, quem tem qualquer sintonia que sente a presença dos espíritos, ele não é uma pessoa maravilhosa, escolhida por Deus. Ele é um medianeiro, da qual ele tem que usar o amor, o sentimento puro para ser feliz e ajudar o seu próximo encarnado e o seu próximo desencarnado. E muito obrigada pela oportunidade.